Olá, sejam bem-vindos aos Sonoros. A gente fala de música, a gente fala de futebol, a gente fala de culinária, mas a gente não fica falando quem tá comendo quem. Eu tô aqui, eu sou o Sérgio Martins e estou na companhia do meu grande amigo Dudu Borges. Hoje foi tranquilo, né? Hoje foi tranquilo, eu sempre elogio ele. Tava esperando, é sempre uma coisa tão legal. Sempre tem tipo elogios diferentes. Tem elogios diferentes. Muito diferentes. Tá. E a nossa convidada já se apresentou. A vitaminada, a poderosa, a linda, a maravilhosa, a fã de arianos, Cleo. Ai, que linda essa introdução. Eu amei, realmente. A introdução maravilhosa. Você sabe que quando a gente se conheceu lá no Rio de Janeiro, aí você falou assim, eu adoro arianos. Aí você assim, eu já naquela assim, você acha? Você acha que nós somos charmosos? Tal? Cara, o meu enteado é ariano. Eu tenho bons amigos arianos. Os arianos são muito... enfrentam as coisas muito de peito aberto. Eu admiro isso, sabe? Sim. São pessoas que normalmente eu admiro. Obrigado. De nada. Disponha. Você merece. Cleo, você tá lançando Dark Pop. Conta sobre ele. O Dark Pop, cara, ele é um álbum que ele demorou, você não vai acreditar, ele demorou de 3 a 4 anos para ficar pronto. Por causa da pandemia, porque veio a pandemia, quando eu achei que eu fosse lançar, veio a pandemia. E aí, enfim, tudo parou. E aí, quando a gente voltou a poder mexer no álbum, tinha um monte de coisa que eu queria mudar. Queria que alguém tivesse me falado, lança do jeito que tá. Porque aí não ia demorar 4 anos. Mas acho que é o primeiro... eu não posso dizer meu primeiro filho, mas é o primeiro com mais recheio, assim. Não só porque tem mais músicas, óbvio, porque é um álbum, mas ele conta uma história, sabe? As músicas contam uma história, a mesma história, pequenas histórias dentro de uma história. Os clipes também seguem esse conceito. Eu pensei nele da capa do álbum, a montagem das músicas. Então, eu tô bem, bem feliz, assim. A gente tá fazendo tudo de um jeito muito orgânico, que eu gosto, menorzinho, mais low profile. Me sinto mais à vontade. Acho que ele é um álbum mais low profile também. Então, você tocou num ponto interessante. Eu inclusive, ia falar sobre isso. Quando a gente se conheceu, você estava lançando o teu EP. Eu tomei banho hoje, tá, gente? Você não é da época. Na época tinha um personagem de desenho que era o Sugismundo, que você tinha umas mosquinhas aqui em cima. Tinha um cascão. Um cascão. E eu achei... Eu tinha comentado isso para Fátima Pissarro, da Mind, que trabalha até hoje com você, que eu falava assim... É um disco que você tem ideias muito interessantes, né? Mas como você mexia com vários estilos, a realização ficava um pouco... complexa. Para onde é que vai? Sim. É um disco pop, é um disco dark, é um disco, sei lá, trip hop, é um disco... E aí eu falei, é um disco dark pop? Sim, é um disco dark pop. Então você já anunciou o dark pop hoje. Como é que foi esse conceito? Você fazer o teu primeiro EP... E você fala, não, o Dark Pop vai ser um disco mais com a minha cara, vai ser um disco mais bem pensado. Eu acho que é um disco menos de produtor e mais um disco da Cleo. Você acha? Acho. Cara, mas Jungle Kid foi muito meu também, porque o Guto, que você já conhecia. Sim, o Guto. Sim. Quando você foi lá, o Guto, ele foi muito aberto comigo, assim. Ele falou, era isso. Ele poderia, né, olhar e falar, essa menina aí, atriz, tá vindo, caindo na música de paraquedas. Não, ele entendeu tudo. Ele, sabe, curtiu minha onda, me deixou mexer nas produções com ele. Foi um disco muito meu. Eu acho que eu adquiri novos desejos também. Na hora de soltar Dark Pop, quando demorou muito para lançar, porque eu estava trabalhando em coisas que eu queria mais sonoridades. Eu queria, ao mesmo tempo, ter uma balada, tipo Vício, mas eu queria que ela tivesse um synth meio doentio, sabe? O que eu mais gosto, esse Vício é o que eu mais gostei. Né? Eu amo Vício. Ela é muito redondinha. E eu sinto também, tipo, eu gosto de experimentar, sabe? Eu não sei se eu quero ter um gênero ou um estilo. Eu não quero ficar presa nisso. Não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, mas talvez eu mude.
em relação a isso. Mas é importante do disco, eu acho, Sérgio, assim, quando você se lança um álbum inteiro, como ela lançou, que é importante para ela, uma artista no início, né, cantando, é que o disco tem vários estilos dentro do disco, mas como eu sinto vários estilos dentro de um conceito só. Eu acho que se alinha pelo discurso dela, do disco, e o timbre, o jeito de cantar, que eu acho que é bem ligado, assim, mesmo com esses estilos diferentes, e que eu particularmente adoro, e isso prefiro nos álbuns assim. Os melhores álbuns eu acho que são assim, porque não enjoa, né? Naquela coisa que você ouve do começo ao fim, a mesma coisa. E é isso, cara. Eu acho que como são discursos que você queria passar e do que você viveu, etc., tem estilos diferentes, de momentos diferentes, de coisas diferentes do que a gente vive, né? De momentos bons, ruins, histórias mais intensas ou não, ou mais profundas, que tem a ver com os estilos, claro, ali, e aquilo tá bem desenhado. Mas isso a gente só consegue ver num álbum. Sim. Né? Quando você vai lançando single, fica complicado de você tentar explicar isso. Eu acho que isso foi legal, porque mesmo sendo diferentes, as músicas se conectam, acho que pelo discurso mesmo. Ai, que bom. Bem legal. A ideia era essa. Eu queria fazer uma coisa eclética, mas que tivesse um fio condutor, assim, algo que amarrasse, sabe, no final das contas. Então, agora o Dark Pop ele foi lançado em 2 momentos. Você lança a primeira parte, depois você lança a segunda. 3 momentos. 3 momentos? Foram 3 fases de lançamento. É que eu vi o álbum inteiro, né? Eu tive esse privilégio, assim. Chique. Como é que foi você separar, fatiar essas canções? Ou seja, você já tinha uma... Como é que eu te falo? Você já tinha uma ideia de falar assim, a história vai até aqui, depois eu conto até aqui, e depois ela termina aqui? Na verdade, a ideia de lançar em partes, eu não queria lançar... Eu queria lançar tudo de uma vez. Mas aí eu pensei, cara, eu acho que o público que for ouvir vai ter uma experiência mais imersiva se eu lançar um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali. Ou seja, vai dar para na semana que vem, quando eu lançar as próximas músicas, eles ouvirem essas 3 músicas e se aprofundarem nas temáticas, no som e em tudo. Então eu queria mesmo que essa fosse uma experiência que o público tivesse. Eu não sei se aconteceu, mas essa foi a ideia. Eu acho essa divisão melhor do que dividir em singles, por exemplo. Porque eu acho que tem isso que o Dudu falou, né? Que o single... Ele é muito legal em termos de, assim, você poder trabalhar muito, poder divulgar muito, poder fazer muito material em cima desse produto para divulgar ele pra caramba, mas, ao mesmo tempo, você não conta uma história... Assim, você conta uma história, mas você não conta uma história que tenha outros momentos. Você conta um momento de uma história, eu acho, com o single. Eu acho que o álbum, no caso dela, que é uma carreira que está iniciando, acho muito importante, porque as pessoas não viram muitas coisas. Exato. Então, se você já ouvir de cara e criar algo na mente, assim, uma sensação do que é artista, do que você quer passar, acho muito importante. E gostei muito, porque eu acho que, mesmo ouvindo de primeira, você já entende, sabe? Porque essa coisa de você ouvir álbum e você não entender o que está acontecendo, ter que ficar vendo, lendo coisas demais, assim... Cara, a música tem que comunicar, sabe? Entendeu? Então, você conseguiu comunicar com coisas relevantes, né? Com assuntos relevantes, mas, assim, comunica, chega, a mensagem chega. Que bom. Isso é muito legal, assim, a forma com que você canta. Eu acho que tem um jeito, né... Que é como não você acha falando, que eu evolui né? bastante daquela vez que eu estive aqui com meu pai? Essa é a próxima pergunta, até porque você veio cantar, né? E aqui tem alguns bons anos, né? Tem alguns bons anos. Alguns bons anos. E assim, o que eu lembro bem de tiro disso é assim, cara, o seu timbre é lindo. Como dos seus irmãos também, né? Da Tainá, né? Que eu gravei, o Fiuk. Naturalmente são timbres muito bonitos, mas ali você já queria seguir algo cantando? Eu tinha uma banda na escola. Você sabe dessa história? Com 17 anos. Chamava Seu pai canta?
Meu pai canta. Alguém da sua família? Um pouco. Uma piada, lógico. Um pouco. Os dois, você acredita? Eu falei pra minha mãe, isso era groupie, por acaso? Tipo, brincadeira. Ela ria, horrores. Onde a gente estava? Você tinha uma banda na Eu escola? tinha uma banda na escola, era isso que eu queria fazer, eu já tinha decidido que era isso que eu queria fazer, e rolou a coisa de ser atriz. Realmente rolou de uma forma muito surpresa, assim, porque eu não fazia até... Natural, aconteceu. Foi uma pessoa me viu, achou legal, gostou, e falou, quero que você faça esse filme e tal. Rolou, e aí começou a rolar a coisa de ser atriz pra mim muito bem. E eu amei a carreira. E aí eu falei, putz, como é que eu vou me lançar como cantora agora no Brasil? Ninguém vai deixar isso acontecer, cara. A galera não vai perdoar. Tipo, você já é atriz, aí você quer ser cantora, parece que você não sabe pra onde você quer ir. Isso é uma coisa do Brasil, eu acho. Sim. De olhar dessa forma. Quando você é multiartista, é porque você tá perdido. E tipo, não, é porque eu quero várias coisas. É porque eu gosto de várias formas de me expressar. Você pega alguém que tá na Broadway, por exemplo, em Nova York, o cara canta, dança e interpreta. Não, sim, mas ele coloca tudo num produto só, normalmente, sim, né? mas é natural que a pessoa faça isso. Aqui no Brasil, ou você é cantor, ou você é ator, ou você... É que na prática, talvez em alto nível, né, em alta performance, quem é atriz, né? Quem tá atuando, né, no caso dela, na Globo, é muito exaustivo, É que né? eu não tô As na gravações. Globo desde Não, eu falo na época. Eu digo na 2019, época. É muitos dias gravando também. Então, para você se sim. dedicar a isso intensamente e cantar, são duas profissões bem exaustivas, mesmo. né? É bem difícil. Porque cantar não é Pra só dar você certo, chegar né? lá e Você fazer um sabe, show. Ou chegar lá e botar a voz no Como álbum. para você atuar também, você não pode ir lá uma vez por semana e achar que vai fazer todas as cenas da novela. Não, entendeu? aí tem a divulgação. Exatamente. Tem um monte de coisa Acho que é você mais se compromete. isso, aí acaba que fica uma coisa... Não é fácil Porque a maioria mesmo. que tenta faz mal, entendeu? Mas esse ano, agora, 2024, eu tenho uns 3, 4 filmes para lançar. Então eu acho que eu vou conseguir me dedicar mais profundamente à música, que é o que eu quero mesmo fazer. Mas então ali lá atrás, então você já queria cantar, já gostava de cantar? Já queria muito. Meu pai, quando eu fui lançar o Jungle Kid, ele falou, puta, finalmente. Que legal. Finalmente. Que legal. É porque além do timbre ser eu tardo, mas não falho. O timbre é muito bom, muito lindo o seu timbre. Mas, cara, o timbre do seu pai é impressionante, cara. É algo impressionante. É muito lindo assim, mesmo. É incrível. Se analisar, tem que analisar isso. Bom, mas no caso do disco, eu acho que essa firmeza que você tem na voz, assim, mesmo assim, nos finais de frase, é muito agradável para quem ouve. Então, foi importante você ter feito o álbum, sabe? Uhum. Um álbum inteiro, porque a gente consegue ouvir mesmo isso nas músicas, nos refrões, em diversas parte do álbum, então não fica dúvida, sabe? Não fica aquela coisa, não, é legal porque tá cantando meio falado, não, é legal porque... Não, é legal porque ela canta bem, o timbre é bom. Ai, que bom. E, tipo, cara, os finais de frases são bons, as entradas são boas, então... Não, mas isso é muito legal, então foi importante o álbum por isso. Eu tento não só cumprir nota, né? Tento, tipo, dar botar meu jeitinho. Agora, os falsetes, né? Alguns falsetes. Eu amo falsete. Muito legal. São letras bem pessoais. Né? São letras muito pessoais. São suas? Não todas. A gente trabalhou muito em grupo. Eu, King, Jenny, Arthur, Thay, Jack, Apostel, Timbó. Puta, eu tô esquecendo de alguém, gente. Não quero esquecer de ninguém, pelo amor de Deus. Eu sou péssima nisso, eu sempre esqueço alguém. Mas, enfim, uma galera. E como a gente estava muito junto, foi um processo que a gente ia para uma casa compor, ia para outro lugar compor, fazia tipo um camp mesmo, bem íntimo. Então, a gente fazia uma espécie de sessão de terapia antes de começar a compor. Eu falava alguma situação que tinha me inspirado a querer falar de um tema X. E dentro do tema amor, que são relacionamentos tóxicos, né? Os estágios dos relacionamentos tóxicos e, no meu caso, como aconteceram comigo. E aí a gente compunha junto. Às vezes era um que vinha com uma ideia, às vezes era outro que vinha com uma ideia, às vezes alguém escrevia um esqueletão lindo da música já, e aí a gente vinha editando. Então, é muito pessoal, é muito autoral.
Mas não é composto só por mim. Mas você está participando em tudo. Participo ali, da composição. Que é muito importante, eu acho. Claro, eu gosto também. É muito importante. Eu acho muito importante. Para ficar sempre ali com a sua cara. E eu acho. Porque dizer as mesmas coisas, mas da forma que você diria. Entendeu? Exato, porque tem pequenos detalhes. Eu, honestamente, gosto muito de pequenas estranhezas e esquisitices. E sons, tipo timbres, talvez, que não seriam usados numa balada. E aí usar, sabe? Tipo, eu gosto um pouco dessas coisas. Então, eu trabalhei com gente que se permitia ser um canal para que aquilo fosse realizado, sabe? Foi muito gostoso trabalhar com essa galera. Foi muito bom. Ouvindo o Dark Pop, você estava comentando isso, é um disco, obviamente, pop, mas ele é um disco de pop atípico, até mesmo por causa dessas coisas, dessas experimentações das quais você se permite fazer. Sim. Né? Como é que isso funciona para você? Você estava falando que você gosta, né? Você fala, determinada música eu quero que soe mais assim, determinada música eu quero que soe mais assado. Normalmente, sim. E eu tenho coisas específicas, tipo, tem momentos, tipo o synth da Vício, que eu estou dando esse exemplo toda hora, mas é porque acho que foi a última que a gente produziu, tá mais na minha cabeça. Eu tinha em mente o timbre que eu queria do synth, eu tinha em mente os tempos do synth, que ele entrava e que ele saía. Tipo, eu tenho coisas mais específicas, assim, na minha cabeça. Que é o que me dá agonia de não ter feito uma aula de produção, por exemplo. Porque eu não sei o nome dessas coisas, sabe? Eu não sei. Tipo, eu falo por intuição a sensação que me causa o timbre, mas eu não sei o nome, sabe? Assim, então são algumas questões que eu quero saber. Era isso que eu ia te perguntar. Mais. Você acompanhou também esse processo e ficou do lado, fazendo tudo ali, a parte da produção? Na finalização, sim. No início, não. No início era um direcionamento e o Tai e o Arthur foram lá e fizeram... E aí você ouvia... E aí eu ouvia e falava, cara, é mais assim, é mais assado. Eu acho que aqui tem que ter mais isso. Ou eu não gosto disso aqui. Não quero que repita essa frase desse jeito. Eu quero aquela outra gravação que a gente fez dessa frase. Sabe? Tipo, chata. Não, mas é isso. Tem eu sou assim produção com clipes também, eu sou assim com tudo. Você é aquela que dá pesadelo pro produtor e pro técnico de mixagem? Não? Cara, não, porque eu jogo muito junto. Eu digo que eu adoro ser convencida do contrário do que eu quero. É só você ter argumentos melhores que os meus. Que é difícil, assim, honestamente falando. É um pouco difícil. Então, aí é que eu queria saber. Aí quando você dá a ordem, você dá uma ordem mais direta. Eu quero que o baixo soe assim, eu quero que... Eu lembro, tem um livro muito legal do Geoff Emerick, que foi o técnico de som dos Beatles. Os grandes discos dos Beatles, foi ele que foi o técnico de som. E ele falava que a grande diferença entre o Paul McCartney e o John Lennon é que o Paul falava assim, eu quero que o baixo soe assim, a bateria tem que ser assim, olha, o piano eu queria que isso fosse um pouquinho mais... E o Lennon simplesmente falasse assim, sei lá, pega Tomorrow Never Knows, que é uma das canções mais psicodélicas dos Beatles. Cara, eu quero que a minha voz soe como um monge tibetano. Tem que soar como um monge tibetano recitando. Eu sou mais o John Lennon. Eu lembro que em Jungle Kid tinha alguma coisa que eu queria na música, que pra mim a sensação era um filme de terror com um bebê engatinhando. Mas é isso, no fundo todo mundo tem... E aí? No fundo como todo mundo traduzir? sente isso. No fundo todo mundo sente as mesmas coisas na hora de produzir, na hora de... No caso, eu acho que o John, ele colocava menos a mão na massa. Então, sim. Então acho que o Paul, ele tocava mais e falava, é isso, deixa assim. Ele tinha mais técnica, talvez. Que é isso que eu quero. Ou o cara tocava e falava, não, sai daí, deixa eu... assim, entendeu? Pode ser. Mas a sensação também estava nele, né? Claro, para ele chegar exatamente, ali também. Agora, você tem algum produtor que você admire? Então, falando de você... Pode ser nacional ou internacional, mas de você ouvir um disco e falar, é isso aqui, ó. O Jacques Morelenbaum é produtor? De uma certa forma, ele sim. Ele produz, ele arranja e produz. Algumas coisas ele produz. Eu acho ele muito bom. As coisas que ele fez com o Caetano eu acho muito boas. Sim. Acho o Lucas Silveira, do Fresno. Muito bom. Muito bom. O Trent Reznor, do Nine Inch Nails. Trent Reznor? Genial. Melhor época do Marilyn Manson. Infelizmente, ele é podre, mas ele
ele fez coisas artísticas que me influenciaram muito, meu ouvido, assim. Você nunca falou sobre isso. Conta mais. Trent Reznor? Trent Reznor e Marilyn Manson você nunca comentou. Sim, pra o mim, Trent não. Reznor, ele é... Na época Eu tô dos que nem 90, marido traído aqui, assim. Tipo, você nunca falou isso pra mim. Pelas É só coisas na perguntar. época que eu li, eu entendi isso. Eu não sei se agora com a internet, se aquilo foi um mal entendido de alguém, mas eu entendi que eles trabalharam muito juntos na época Não, não tô falando que eu não tô falando isso. Você nunca me falou que gostava. de Trent Reznor. É. Não, eu adoro. Adoro Nine Inch Nails. Acho que o som que eles fazem é totalmente disruptivo, sabe? E o Trent é um puta produtor, né? Sim. Eu acho foda. Eu adoro Timbaland. Acho ele muito pesado. Acho ele muito bom. Quem mais? Outro podre que eu vou ter que falar. O Kanye West. Que eu Nossa, acho esse aí genial. Genial, genial, genial. Infelizmente, minha assessoria não gostaria que eu falasse isso. E ela tá ali olhando pra mim com uma cara assim. Só porque a gente falou que não era pra você falar, né, Clara? Mas o Trent Reznor, você sabe que tem um disco do Nine Inch Nails, acho que é o Downward Spiral, se não me engano, que foi gravado na mansão em que a Sharon Tate foi assassinada. Sim, eu já ouvi essa história real. E ele viu Eu achava que fantasmas era... ali. É. Meu Deus. É. O Dave Grohl dormiu lá, do Foo Fighters, que viu fantasmas e tal. Caralho. Ah, e um produtor foda que eu não poderia esquecer é o Glenn Ballard. Achei ele foda. Alanis Morissette, né? É, Jagged Little Pill, melhor Sim. álbum dela. Eu lembro que quando a gente tava falando sobre o Dark Pop, eu falei que tinha uma coisa meio Alanis. Nossa, eu juro por Deus, eu fiquei nas nuvens. Porque a Alanis, eu lembro, eu tinha 13 anos, assim, e quando eu ouvi a Alanis, eu falei, meu Deus, ela é aquela história que eu falo, que ela pegou a minha alma e falou sobre ela, sabe? Tipo, é o melhor sentimento que a gente pode ter esse, eu acho. Quando você ouve uma música, você vê um filme, vê uma atuação e você fala, meu Deus, era isso que eu queria fazer, era isso que eu queria falar, que incrível, sabe? Tipo, eu senti isso quando eu ouvi Jagged Little Pill. Você não acha ela muito desconjuntada cantando ao vivo? Me dá nervoso, assim, que ela canta Como com o assim? microfone, assim, né? Ela entorta a mão. Ah, ela se entorta toda, né? Quem fazia? Tinha um pouco de alguém que fazia isso. Eu lembro, uma coisa meio assim... Não vou lembrar agora, mas eu lembro de falar isso. Era até alguém que minha mãe comentou. Falou, ela bebeu na fonte de fulano. Cara da minha mãe, falar isso. Seu pai ouviu o álbum? Com você Ouviu junto? sem eu saber. Não. Não, com você. Sem você Meu saber? pai Fábio. Você tá perguntando, Seu pai óbvio. Fábio. Sim. Ele ouviu sem eu saber. Eu sou muito estranha com essas coisas, mas eu fico agoniada da minha família ouvir, porque, principalmente os meus pais, sabe? Meus dois pais, porque eles são músicos e eles são músicos foda. Sim. E aí meu Deus, não me julga com essa régua. Você tá muito lá em cima. Eu tô começando, sabe? Eu fico, eu nem quero falar sobre isso com eles. Mas ele falou que ouviu e que amou. Também, né? O que ele ia falar? Meu pai. Mas eles falam na cara ou eles mandam recado para outras pessoas? Não, eles não falam na cara. Eles não falam na cara, não falam. São bem cuidadosos, assim, para não magoar meus sentimentos. Mas às vezes eu fico sabendo de certas coisas. Pô, mas se eles gostaram... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você acha que Eu sim? acho que gostou mesmo. Por quê? Pelo que eu conheço um pouco, né? Um pouco. Sim. Convivi Vocês têm que trabalhar juntos anos, de novo, cara. bons anos aqui. Que álbum bom aqui. E eu acho que ele gostou, sim. Meu pai é rock and roll, né? Ele é a essência rock and roll, assim. Ele é cantor romântico, mas ele é muito rock and roll. Então pode ser que ele tenha gostado mesmo. São duas escolas, né? O quê? O seu pai, Fábio, o seu pai, Orlando, é interessante que você bebe de duas escolas completamente diferentes. Completamente diferentes. E vivências na música completamente diferentes. Porque o Orlando é mais erudito, assim, né? É menos... É um músico que estudou, assim. Meu pai nunca estudou. Não, tô falando do Orlando. Orlando. Nunca estudou? Não. Ele brincando? toca de ouvido. Ele sabe as coisas de ouvido. Bom, ele é um prodígio. Que eu saiba, ele é um prodígio. Ele começou a tocar piano com 3 anos de ouvido, 3 anos de idade.
Você não sabia dessa história? Não, essa história não. Cara, você já sentou pra conversar com meu pai Orlando? Infelizmente não. Por favor. Por favor, porque você vai amar. E ele vai amar também. Vocês têm que fazer isso. Eu vou fazer esse encontro acontecer. Vamos fazer. Vamos fazer. A gente pode vir aqui com eu e elas, ou a gente marca de seu. Pra mim tá marcado, o que você quiser. Sim. Se você quiser marcar um café às 3 horas da manhã num boteco na Praça da Sé, 3 a da gente manhã, tá lá. um Irish coffee. Melhor. 3 da manhã. Mas eu vejo o Alan mais erudito no sentido assim, ele tem uma influência muito maior de MPB. Sim. Desse MPB clássica do que provavelmente do Fábio. Sim. Eu acho que o Fábio tem mais uma coisa mais... pelo menos as referências dele são muito do soul, né? Sim. E acho que do meu pai Orlando muito da MPB. Muito, de fato. São coisas... Por exemplo, de um lado eu cresci ouvindo meu pai Fábio. Cassiano, Tim Maia... que mais? Hildon. Não lembro desse. O Hildon fazia parte? Não lembro, talvez. Pode ser, se era a turma do mas Soul. eu não lembro. Aí, do outro lado... Aí tinha minha mãe também. Minha mãe é muito musical. Então, toda a era da Motown, da era áurea da Motown, era dia e Sério? noite. Aí, Beatles, Prince, Michael Jackson. Aí tinha o lado da galera que eu andava na minha vida, que era o quê? O pagode, o funk... Aí o rock, o eletrônico, tipo, tudo isso me criou um pouco, sabe? Eu não consigo escolher um. Pô, isso é fantástico. É legal, eu gosto. Eu me sinto versátil. Você sabe que eu sou fascinado pela geração de vocês, porque eu tava falando isso com a Sandy uma Os vez. millennials. Os millennials, porque, por exemplo, você pegava a música sertaneja, o Michael Sullivan e Paulo Massadas, pra minha geração. Gênio. Michael Sullivan, nossa. Ele é Mas ótimo. pra minha geração era a Gente. chegada do terceiro anticristo, assim. Né? Por quê? Porque era uma geração do rock, era uma geração que, sei lá, tava ouvindo Chico Buarque, tava ouvindo Caetano, e de repente vem o Sullivan e Massadas arrebentaram, ou você ficava ouvindo o Fio de Cabelo, você fala, Super que é pops. isso? Eles são super pops, cara. Super pops. Tudo que eles fazem é muito pop. Eu amo. Agora, a geração de vocês tem uma coisa muito bonita, porque assim, tudo é música, né? Sabe escolher melhor, assim, tipo assim, eu gosto de Odair José e tudo bem. E Não gosto tem do um Caetano e preconceito. tudo, não tem um preconceito. Tem menos- Vocês- Não, mas eu lembro, assim, tinha um pouco. Eu lembro na minha adolescência, que ela falava, você gosta de pagode. Quando eu fui pra Zona Sul, que eu era da Zona Oeste, Recreio de Bandeirantes ali. Aí fui morar na Zona Sul. Aí a galera era, totalmente diferente. Mas você gosta de pagode, gosta de funk, gosta disso aqui. Aí eu comecei a ser introduzida ao rock, Sim. ao eletrônico, ao hip hop. Mas tinha um pouco de preconceito. Mas eu acho que no resto do Brasil, acho que tinha menos. Acho que a nossa geração tinha menos preconceito. Porque pode foi uma ser. época que tudo era estourado, né? Tudo era estourado. MPB estourado, rock estourado, pagode Sim. estourado. Né? Então, assim, falo porque acho que para os interiores da vida, assim, a galera ouvia de tudo. De tudo. Sim, Era- pra mim, sei lá. Acho que no Rio, né? No Rio, acho que era um pouco mais nichado as coisas. Acho que até por região mesmo. Por região, total. Eu senti isso. Quando eu saí da Zona Oeste, fui pra Zona Sul, eu senti bem uma diferença. Mas você assim. pegou aquela fase que o Raça Negra reinava, Raça né? Negra só pra contrariar. Pelo amor Mas aí é de um 880, Deus. assim, né? É Sensacional, É que eu né? amo. Eu Não, amo mas Raça isso aí Negra só foi pra contrariar. Isso aí foi tudo Pô, na as nossa época. melodias. Você faria um disco de samba? Com certeza. Quer dizer, eu faria se eu tivesse o tempo de me aprofundar Sim. na história, pegar as pessoas que realmente são dessa vivência, trabalhar profundamente. Eu adoraria. O que eu quero dizer é que eu seria feliz fazendo um disco de samba, porque eu amo. Pô, acho que seria muito legal. Seria interessante. Eu quero fazer um disco romântico. Uma coisa que eu quero fazer. Eu gosto muito da PJ Harvey, sabe? Do jeito que ela leva, assim, a carreira musical dela. Que ela faz coisas completamente disruptivas que não são de acordo com o que ela estava fazendo antes, necessariamente.
mas são muito legais. E ela é libriana. Ela é libriana? Sim. Ela... Você tava lembrando, você acabou não assistindo o show É porque eu dela. sou libriana, por isso que eu tô falando. O show dela é maravilhoso. Eu assisti alguns, assim. Cara, eu nunca vi. Não? Puta, eu dei uma sorte. Uma vez eu fui pra Londres, eu assisti o último show da turnê do Stories from the Sea, que é o meu predileto dela, assim. Não, eu gosto do Rid of Me. Pra mim é o melhor. Lick My Legs, I'm on Lick Fire. My Legs, I'm on Fire. Que versa, né? Nossa, todas as músicas desse álbum tem versos que você fala, meu Deus, essa mulher é uma gênia. Você tem uma coisa meio sussurrante, quando ela usa um vocal mais sussurrante. Você pegou isso? Você Cara, tem um vocal sussurrante? Você acha que eu tenho? Tem algumas vezes. Eu tenho, na verdade... Jungle quer, Kid sim. é uma canção meio sussurrante. Jungle Kids Mas eu tenho tentado, na verdade, deixar passar um pouco menos de ar, eu ter um pouco mais de controle. Ter o ar quando eu quero, mas ter um pouco menos, porque você gasta muito a sua voz. Não faz muito bem, sabe? Eu acho lindo, assim. Mas eu tô tentando melhorar. Não dá pra ver, eu tenho certeza que não dá pra ver que eu tô tentando melhorar. Mas eu tô... Esse processo levou... você falou 4 anos. Esse álbum, das primeiras músicas até o fim, são 4 anos, é isso? Sim. E você sente também essa evolução toda nesse tempo todo? Sinto. Parecia que eu queria fazer outro álbum. Porque por isso eu que consigo talvez ver... ele seja Eu sinto isso também. Eu sinto isso também ouvindo o álbum. Sim. Ele é costurado, ele é todo costurado, eu diria. Costurado? Não remendado, porque remendado seria para tapar um buraco Sim. ou alguma coisa que rasgou, não isso, mas ele é todo costurado mesmo, como se fossem peças de roupa que existiam em lugares separados, e aí eu falei, não, eu preciso juntar tudo isso, sabe? E aí costurei tudo. Não fez sentido? Fez sentido. Tá. Eu acho muito... Porque remendado fica parecendo que você tinha um buraco aqui. Bota uma música aqui, bota outra. Não é isso. E é como eu te falei, eu acho o Dark Pop muito bem pensado. Ai, que bom. Né? Ele foi muito em termos de pensado, conceito de fato. em termos de conceito de álbum. A gente tava falando do show do The Weeknd, por exemplo. O que eu achei incrível no show do The Weeknd é um show pensado, assim, essa música conversa com essa. O Dark Pop tem muito isso. Essa música conversa com essa que vem depois, que era algo que você não tinha mais, né? Não tinha. Nunca tinha feito isso, nunca tinha pensado nisso. E aí eu pensei, cara, como é que eu vou arranjar um jeito de unir todas essas coisas que são... Tem coisas que são parecidas dentro do álbum, mas tem coisas que não tem nada a ver, assim. Então, como é que eu vou costurar isso? Eu vou ter que contar uma história. Tanto na ordem das músicas, quanto no jeito de cantar, quanto que você falou. Eu adorei que você falou isso. Porque foi uma coisa que eu pensei. Então, ele foi muito pensado mesmo. Agora, se ele foi bem pensado, eu não sei. Não, foi bem pensado, eu achei. Por isso que eu achei legal Bem, de ouvir ele inteiro, né? De você ouvir mesmo inteiro. A ordem, eu achei ele muito bom. Eu queria que fosse um álbum que pelo menos não fosse ser boring, Sim. sabe? Não é. Não fosse te causar tédio, pelo Não menos. Sabe? Porque tédio é a pior sensação que você pode sentir, eu acho. Você já pensou num show pra ele? Sim, mas não sei como. Eu penso... Eu funciono de um jeito. Eu vou pensando, eu tenho várias ideias, vários insights, várias coisas. Aí isso vai guardando dentro de mim, até que chega no momento que eu tenho a pessoa que vai montar o show, eu tenho a pessoa que vai... O diretor tem tudo certo, aí começa a sair. Então, agora eu não sei te dizer o que seria. Mas eu já tenho várias sensações sobre esse show. Sensações. Tipo, o que eu quero passar? Você tocaria músicas de outros artistas no seu show? Tocaria, super. Uma ou outra, claro. Marina Lima, Sim. que eu amo. Tempo, do Pato Fu. Lembra dessa música? Sobre o tempo. Tempo, mano, velho. Mas caberia no conceito do Dark Pop. Sei lá, eu arranjaria um conceito pra isso. Eu vou cantar o que eu quero cantar, Marina Lima tem uma das canções prediletas, infelizmente não é dela, chama-se Pseudo Blues. Que é do Nico Rezende. É do Nico Rezende. É a canção que abre o disco Virgem.
Ah, mas não é dela de composição, você diz? Ou Não é dela de composição. Entendi. Ela dentro de cada um tem mais mistérios. É, o do que Cícero pensa compunha outro. muito pra ela também. O Cícero era o grande parceiro. É, né? Ainda o grande Cara, o parceiro. Cícero é tudo pra mim. Quando eu fiz a minha Playboy, eu sei que aqui não se fala de fofocaiada, Não, mas não é uma história interessante. Eu fiz um texto do Fernando Pessoa que eu achei que chama Travessia, um poema, eu acho. Sim. E aí, enfim, tinha uma coisa com a capa que eu queria. Acabei colocando esse poema, mas o que eu queria era que o Cícero escrevesse. Ele falou: ai, meu Deus, eu não vou conseguir, eu vou ficar muito nervoso, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso. Falei: tudo bem, eu vou arranjar um outro jeito, então. Mas eu queria muito que ele tivesse feito a introdução lá, porque pra mim ele é tudo. Você já pediu letra pra ele? Não tenho coragem. Vou chegar para Antônio Cícero e pedir uma letra. Agora é um imortal ainda. Né, da academia. É verdade, tem que aproveitar, né? Eu Meu acho. pai, Orlando, é bem amigo dele. Vou aproveitar esse canal aí. Esse privilégio. É engraçado isso, né? Você tem, digamos assim, todos os canais, né? É, tipo, Santo no de Brasil... casa não faz milagre. Casa de ferreiro, espeto de pau. Casa né? de ferreiro, espeta de pau. É isso aí mesmo. Não, e eu acho que também foram coisas que eles conquistaram durante a vida deles, né? Não ia me sentir muito bem. Sei lá. Eu já sinto que eu pude entrar na carreira de artista de forma privilegiada. Muito por causa dos meus pais. Porque eles me davam uma plataforma para aparecer para pessoas que talvez, se não fosse eles, eu não estaria nessa plataforma. E a Monique Gardenberg não Sim. teria me visto em vários lugares que eu estava ou pela minha mãe ou pelo meu pai. Então, eu não sei se eu queria usar mais coisa deles, sabe? Entende o que eu tô falando? Entendo. Eu ia até falar sobre isso. Mas às vezes eu acho que pode ser uma grande bobagem também, que eu deveria usufruir mais desses esquemas. Eu acho. Deveria, né? Eu entendo que você, por exemplo, pedir uma canção, uma letra pro Cícero, eu acho que seria interessante. Mas o que é admirável no teu trabalho é justamente isso. Tipo, olha, essa é a história do meu pai, essa é a história do meu segundo pai, essa é a história da minha mãe. Eu vou contar a minha história. Sim. A partir das minhas influências, né? Sim. Seria muito mais fácil você lançar um disco com canções de Orlando Moraes ou canções de Fábio Muito Júnior. mais. Mas você preferiu contar a tua história. Isso eu acho legal. Ah, que bom. E quando Obrigada. você faz um show em família, né, com o Orlando, com a tua irmã Antônia, com a tua mãe... Com a Ana, Com a minha Ana irmã, também. é. Isso te legitima. Porque, assim, é uma pessoa que tem uma carreira e você vai lá emprestar um pouco dessa tua carreira para esse show. Isso eu acho admirável. Ah, mas eu tô cantando ali também com meu pai, que tem uma carreira, Sim. né, maravilhosa. E as minhas irmãs, cara, são muito boas músicas, assim. Elas realmente entendem muito, criam coisas lindas. Então é um grupo que eu sinto que eu tô ganhando muito. Sim. Entendeu? Eu sinto que eu recebo muito ali. Eu ganho muito ali. Mas você entra como Cléo. Você não Sim. entra como filha do Antônio, do Orlando Moraes, Fábio Júnior e da Glória Pires. Sim, Isso eu sim. acho fantástico. Ai, que bom. Legal. Legal essa visão. Mas isso é bem nítido, assim, para quem tá de fora. Pra nós, né? Na parte musical, principalmente, eu acho. Não, pra quem entende de música, Eu sim. acho que pra... Principalmente, Pro público é em muito geral- distante, eu acho, essas duas referências, Sim. eu acho. E eu acho legal cantar no Eu e Elas com eles também, porque o nosso repertório é todo basicamente de MPB. Então, eu consigo mostrar que eu consigo cantar MPB Sim. também. Mas é isso, eu gosto da versatilidade, eu gosto de poder estar ali cantando um MPB, mas estar ali cantando um dark pop também, Sim. entendeu? Isso eu acho fantástico. Sim. Como é que você vai balancear o Eu e Elas com a tua carreira de Cléo? Eu acho que, como já tinha muitas datas, muitas coisas previstas pro final desse ano, porque a gente formou Eu e Elas no meio do ano, se eu não me engano. E aí... E de uma forma muito natural, brincando. E aí, quando ficou sério, foi falado, olha, a gente vai ter que se dedicar a isso aqui. Eu falei, galera, eu não tenho como parar todo o resto da minha vida, porque eu tenho muitos compromissos, enfim, datas que eu já
Fiz compromissos com marcas, com outras pessoas, então não depende só de mim. E aí a gente está vendo como vai ser. Se eu entro em alguns shows, porque é foda também, né? Você vai vender, tem que vender. Se eu tiver no cartaz, eu tenho que estar no show. Sim. A pessoa não pode pagar por uma coisa e não ter, né? A experiência. Então a gente está vendo como vai ser, mas eu não quero sair, não. É bom porque você vai testando ainda mais essa versatilidade também. Sim, total. E com a minha família, que é uma delícia de estar, a gente se diverte muito, a gente ri nos ensaios. A gente... É muito gostoso estar junto. E tá num palco cantando. No palco, é cantando, diferente, né? olhar, ver a sua irmã, olhar, ver seu pai, sabe? É muito gostoso. Chegamos ao fim. Ah, não. Demais, não sai. Não. Um dia tem que acabar. Cara, Uma hora eu falo tem que as entrevistas com o Sérgio, elas passam assim. É incrível. Ainda bem, né? Ainda bem, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho uma coisa que eu queria contar pra você. A gente se conheceu em 2018. 18 ou 17? Não, 2018. Foi? Agora você me pegou. Ou Não sei 18 se ou eu tinha- 17. Acho que foi 18, porque eu tinha feito a bariátrica. É, por aí. E aí um dia a Fátima Pissarra, da Mind, que trabalha com você até hoje, me liga e fala assim: Sérgio, eu queria que você fosse pro Rio escutar uma artista. É que a Fátima era minha empresária, né? Sim. Então, é. eu lá, putz, Fátima, quem é? Não vou falar. Olha, Fátima, na boa, eu não vou pro Rio, na base do eu não vou falar. Claro. Então, ela falou assim: não, é a Cleo. Eu falei: meu cacete, não Puta eu. que pariu. Falei: putz, grilo, eu vou lá. É a filha do cara lá, tal. Mais uma que quer ser cantora. Desculpa, na verdade é o pensamento Não, mas assim. isso é o que a maioria das pessoas pensa mesmo. E foi uma surpresa tão legal. Que bom. Eu sempre digo isso, que tem certas pessoas que deixam nós jornalistas menos cínicos, né? Tipo assim, tá bom, vou lá, vou falar que é bonito, tal, não sei o quê, a Fátima vai me levar para jantar num lugar legal e tá tudo certo, né? Tudo certo. E eu vou manter essa... E foi uma coisa tão, tão bacana, foi o Jungle Kid, que já me deixou apaixonado logo de cara, e depois a gente conversou no Veja Música. Então, eu acho muito legal estar aqui falando com você. Eu acho muito legal eu receber um trabalho como Dark Pop. Eu acho muito bacana a gente vir aqui falar de Trent Reznor, Timbaland, aquele que não pode ser pronunciado. Os dois que não podem ser pronunciados. Meu Deus. Então, Cleo, muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Muito obrigado, muito legal. São duas pessoas que eu admiro muito e dois queridos que eu já tive o prazer de conhecer. Obrigada por abrirem as portas para mim, por confiarem no meu trabalho, confiarem na minha índole, saberem que eu estou fazendo um trabalho que realmente é uma coisa que eu amo, que eu não estou aqui só para fazer graça de... agora eu quero cantar. E tá lindo, e tá lindo. Então, muito obrigada mesmo, porque ter o aval de vocês é uma coisa que é importante para mim, muito importante. Obrigada. Eu que Obrigado por agradeço. você ter vindo. Obrigado pela audiência e aguarde o próximo Sonoros.